assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Nós temos um texto bíblico em que nos mostra as atividades e a dinâmica da igreja primitiva. Observamos que a igreja primitiva ela era dinâmica, ela não dormia. Vivemos uma época de dificuldade, época em que as pessoas têm dificuldades de servir a Deus, ou seja, servir a Deus para muita gente nos dias de hoje tornou-se pesadelo, porque ele não tem mais a alegria. A Bíblia vai dizer, Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Observamos que a igreja primitiva, a Bíblia vai falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Doutrinas é o mesmo que ensino, ou seja, a igreja ela perseverava naquilo em que os apóstolos ensinavam. Aleluia! Hoje os cultos de ensino é uma negação, porque as pessoas elas querem pular, elas querem se distrair, elas querem se divertir, e se não tem uma diversão, então não dá. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que é comunhão? Quando se fala de comunhão, está falando de mesa, está falando de comer, está falando de participar da ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, vemos as pessoas, elas desprezam a ceia do Senhor. É como que fosse uma padaria, um pão qualquer, um vinho qualquer, não fosse um símbolo do sangue do Senhor. Mas a minha Bíblia vai dizer que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e partiu, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Quando você encontra um crente da congregação cristã do Brasil, em que eles participam da ceia, eles fazem questão
de marcar. Olha, já faz 2 ceias que eu participo. Outros, olha, eu já participei de 3 Santas Ceias. Por que isso? Porque lá é de ano em ano. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem outros que dizem, olha, eu já participei de 10 Santas Ceias. Agora vai ser a minha 11ª ceia que eu vou participar. O que diz? Prazer, aleluia, gozo, aleluia. Conhece, sabe o que significa a ceia do Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós não temos mais cultos de oração. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem mais orar, elas não conseguem mais dobrar os seus joelhos e dedicar a Deus meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia de oração. Aleluia! Então hoje você vai em certas vigílias, aleluia! E a vigília ela vai das 22 até as 18, às 6 horas da manhã, e muitas das vezes nesta vigília de 12 horas você não consegue orar meia hora, porque é só louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva ela perseverava nas orações. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 43 vai dizer que cada alma havia temor. Cada alma havia temor. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é vigilância. Aleluia. Mas quando nós vamos para o Aurélio, ele vai nos mostrar que temor é respeito, é reverência, é medo. Mas trazendo para a nossa linguagem popular, o que é temor de Deus? Temor de Deus é medo de pecar. Glória a Deus. Você tem medo de pecar. É que você teme a Deus. Observamos, as pessoas muitas das vezes elas sabem e elas não querem pecar. E ela confia e acredita que ela não vai pecar. Mas para garantir o medo de pecar, muitas das vezes é tanto que eles querem andar de 2 ou 3, porque um policia o outro. Isto é medo de pecar, isto é vigilância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isto é temor de Deus. O que é temor de Deus? Temor de Deus é você ter a oportunidade de pecar. Aleluia. Mas você escolhe amar a Deus. Aleluia. Glória
tenha temor de Deus. Vai no culto hoje, não for, aleluia. Você não vai descansar hoje, não posso descansar, aleluia. O profeta Miqueias escreveu: levantai e andai, porque o vosso descanso não será aqui. Então eu vou para a igreja, aleluia. Irmão, você vai evangelizar hoje? Vou, irmão, aleluia. Medo de pecar, alegria em servir ao Senhor nosso Deus. Hoje vivemos, aleluia, uma época em que os crentes vêm dizendo, aleluia, você não pode olhar de cara feia, você não pode esquecer de dar paz do Senhor, você não pode passar por ele na rua e desapercebido, porque ele vai ficar preocupado, questionando. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos na época em que mais os demônios se alegrem com a igreja, porque a igreja não se preocupa mais, aleluia, com as coisas de Deus, aleluia. Estão preocupadas com o seu bem-estar, com o seu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 até o 3, ele vai dizer: nós, pois, que estamos a rodear de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos, pois, todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Aleluia! Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! A qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta. Aleluia! Está sentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos falar que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Hoje, muitas igrejas reclamando porque não vê mais sinais, porque não vê mais milagres, quando a igreja primitiva, os sinais era corriqueiro, era coisa normais. Um aleijado levantar aqui era coisa natural, aleluia. Hoje, dependendo da igreja, se um crente lá atrás falar em línguas estranhas, alguém olha para trás para ver quem foi o feliçado que conseguiu falar em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Mas para isso, a igreja, ela permanecia nos ensinos da palavra de Deus. Ela permanecia na comunhão. Ela permanecia no partir do pão, culto de Santa Ceia. Não faltava ninguém. Nas orações, eles estavam todos orando, intercedendo, buscando a Deus, falando com o Senhor, estreitando a sua comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás não tinha vez de jeito nenhum. Hoje vivemos uma época tão difícil, aonde, irmãos, os crentes vivem, aleluia, com tanta superstição que você não sabe
se ele é crente, se ele é espírita, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A crente que se chegar numa encruzilhada, tiver um despacho, ele não passa ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta noite, o Espírito de Deus, ele está falando comigo e com você. Aleluia. Neste lugar é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de perseverar no ensino da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Todos os que criam estavam juntos. Hoje as dificuldades de se ajuntar é muito grande, porque as pessoas elas querem fazer, elas não querem mais servir a Deus. Aleluia. E quando se ajunta, muitas das vezes, ao invés de orar, ao invés de louvar a Deus, ao invés de buscar ao Senhor, elas querem, aleluia, assistir cinema, elas querem filme, aleluia, elas querem ficções, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não quer ficção, ele quer intimidade. Aleluia. Jesus Cristo, ele não quer ficção, aleluia, ele quer realidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E por que parou por isso, meu irmão? Parou por causa de muito crente focar. Aleluia. Alguém tem uma abastança, ele vai vender, ele vai trazer, ele vai repartir. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso me esforçar. Louvado seja Deus. Então as coisas vai cortando, vai sendo cessado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que eles perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eles perseveravam unânime todos os dias no templo. Hoje nós vemos pregadores de toda sorte, e muitos pregando, aleluia, que você não precisa vir à igreja para servir a Deus, porque a igreja, segundo eles, é você, e você então sendo igreja, você não precisa congregar. A minha Bíblia ela vai dizer que você nem eu não somos igreja, nós somos um membro da igreja. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E quando o membro ele sai do corpo, ele é amputado do corpo, ele vai apodrecer, ele morre. Louvado seja Deus. Quando você tira uma ovelha do meio do rebanho e coloca no pasto separado, a tendência dela é pichar, aleluia, se esconder. Louvado seja Deus. Mas quando você tira um tição, uma brasa do fogo e coloca separadamente, a tendência é apagar. Louvado seja o nome do Senhor
partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Em todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observamos muitas das vezes as dificuldades das pessoas serem a Deus. Eu já vi nesta igreja pessoas chegarem aqui, 3, 4 visitantes, e por incrível que pareça, aquele culto é só aqueles visitantes em questão, e o pastor da igreja com um obreiro ou 2, eles olharem, termina o culto, com a educação, ele te cumprimenta e nunca mais aparece, por causa que a igreja não congrega, porque a igreja, aleluia, quer ficar em seu conforto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas que nesta noite o Espírito de Deus ele possa falar ao teu coração, aleluia, até dinamismo, até graça de Deus, até prazer no culto, até prazer nas reuniões, até alegria em estar na igreja, em ter alegria em louvar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos os últimos instantes da igreja do Senhor na face da terra, e devemos, irmãos, termos prazer, alegria em servir a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se havia de salvar. Aleluia! Para Deus acrescentar a igreja aqueles que hão de ser salvos, é necessário que a igreja se mobiliza. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma época de tanta desculpa, desfarrapada. Aleluia! Eu não sei o que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Um certo dia, o irmão me pediu uma carta para se transferir da igreja para uma outra igreja, e ele me disse: olha, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é o único pastor que eu admiro, porque os outros que passou por aqui foi assim, foi assado, mas o Senhor, não tenho o que falar, é um verdadeiro homem de Deus, mas eu não me adaptei com você. Aleluia! Deu vontade de você dar risada, você não consegue entender. Se os outros não prestavam, mas ele ficou, ele conseguiu se adaptar. Agora você, se você é um homem de Deus, ele consegue se adaptar. Falta de prazer nas coisas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muitas das vezes perdemos tempo com gibis, aleluia, com a manate, que hoje já está fora de época, com revistas e tantas outras coisas, e não temos prazer de ler as sagradas escrituras, aonde ela nos mostra a minha alma como que ela está. Ninguém precisa mandar eu me corrigir, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu me enxergo lá dentro e
procuro saber aonde eu posso melhorar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.